Quando se fala em visitar o Caribe, lembramos logo de Cancún, Punta Cana ou Jamaica. E não é à toa. Esses destinos estão entre os mais procurados por quem busca praias famosas, resorts luxuosos e diversão sem parar. Mas existe um país que quase ninguém fala, e que justamente por isso guarda algumas das maiores surpresas do continente. Estou falando de Belize, o Caribe mais selvagem, mais ancestral e mais surpreendente que você vai conhecer. Aqui, piratas enterraram tesouros, civilizações maias ergueram templos no meio da selva e cavernas escondem esqueletos de sacrifícios humanos que continuam intactos até hoje. Tudo isso cercado por um mar cristalino, vida noturna vibrante, bares simples à beira da água e mulheres belizenhas que encantam com sua beleza única, fruto da mistura entre culturas indígenas, africanas, latinas e europeias. Belize não é um país qualquer. É o tipo de lugar que mistura aventura, sensualidade e mistério antigo em um só território. E no vídeo de hoje, você vai descobrir por que esse pequeno país pode ser o segredo mais bem guardado do Caribe. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Belize está localizado na América Central, entre o México e a Guatemala, e banhado pelo Mar do Caribe. Com pouco mais de 23 mil quilômetros quadrados, é um dos menores territórios do continente, mas isso não significa que seja pequeno em diversidade natural. Pelo contrário, o país abriga florestas tropicais intocadas, rios cristalinos, montanhas cobertas de vegetação e um litoral paradisíaco, recheado de ilhas e recifes de corais. Com praias de areia branca, águas turquesa e coqueiros balançando ao vento. Mas o destaque mesmo vai para o Belize Barrier Reef, o segundo maior recife de barreira do mundo, perdendo apenas para o da Austrália. São mais de 300 quilômetros de corais vivos, cavernas submarinas e vida marinha abundante. É nesse recife que se encontra o famoso Great Blue Hole, um colapso geológico no meio do oceano, com águas azul escuro e mais de 120 metros de profundidade. Um verdadeiro imã para mergulhadores do mundo inteiro. Mas Belize vai muito além das águas. Cerca de 60% do território de Belize é coberto por florestas tropicais que escondem templos maias, cachoeiras e espécies raras de animais, como o jaguar e o tucano, ave símbolo nacional. Belize é o tipo de lugar onde você pode mergulhar com tubarões de manhã, caminhar por trilhas arqueológicas à tarde e terminar o dia com os pés na areia, vendo o sol se pôr no Caribe. Número 2. População. Com pouco mais de 400 mil habitantes, Belize é o país menos populoso de toda a América Central. Mas o que falta em quantidade, sobra em diversidade. A população belizenha é uma verdadeira mistura de etnias, culturas e línguas que convivem lado a lado em um dos caldeirões culturais mais ricos do continente. Vivem aqui descendentes de povos maias, crioulos afrodescendentes, garífunas, mestiços de origem hispânica, menonitas de origem europeia e até comunidades asiáticas. Essa riqueza cultural se reflete também nos idiomas. O inglês é a língua oficial, um legado do período colonial britânico, mas a realidade do dia a dia é bem mais plural. É comum ouvir conversas em espanhol, em crioulo belizenho, uma espécie de dialeto derivado do inglês e africano, e até línguas indígenas como o Maya Quechua e Mopan nas regiões rurais. No campo religioso, o cristianismo é predominante. Cerca de 40% da população se identifica como católica, enquanto outra grande parte é protestante. Mas o país também abriga práticas religiosas afro-caribenhas, como o Dugu, e rituais espirituais maias que ainda são mantidos discretamente em algumas comunidades. O povo belizenho é conhecido por sua simpatia e por sua forma relaxada de levar a vida. Existe uma expressão popular que resume bem o espírito do país: go slow, que significa vá devagar. É comum ver moradores sentados à porta de casa jogando dominó, ouvindo música ou simplesmente observando o tempo passar. Quem visita Belize logo percebe. O país é pequeno no mapa, mas gigante na identidade. E talvez o maior patrimônio do país seja justamente o seu povo, alegre, acolhedor e orgulhoso da própria diversidade. Número 3. Piratas. Muito antes de se tornar um destino turístico paradisíaco,
Belize foi palco de histórias dignas de filmes de aventura. Entre os séculos XVII e XVIII, seu litoral recortado, cheio de caios, baías secretas e ilhas escondidas, serviu como refúgio para piratas, corsários e contrabandistas. A região era tão rica em recursos naturais e tão estrategicamente localizada nas rotas do Caribe que se transformou em um verdadeiro campo de batalhas e alianças temporárias entre piratas e corsários. Ambos tinham interesses parecidos: riquezas, controle marítimo e domínio sobre as rotas comerciais, mas atuavam de formas bem diferentes. Os corsários agiam com a permissão das coroas europeias, especialmente da Inglaterra, por meio de uma licença oficial chamada Carta de Corso, que lhes autorizava a atacar embarcações inimigas, principalmente as espanholas. Já os piratas, sem qualquer vínculo com governos, saqueavam navios indiscriminadamente, movidos apenas pela ganância. Esses piratas não apenas passavam por Belize. Muitos viviam nas ilhas, formando comunidades informais e influenciando diretamente a colonização britânica da região. O caos causado por eles foi tão grande que obrigou os britânicos a reforçarem sua presença no território, o que acabou levando à ocupação formal da antiga Honduras britânica. Nomes lendários como Blackbeard, conhecido como Barba Negra, e Henry Morgan são frequentemente associados à região. Até hoje, moradores de algumas ilhas contam histórias de baús misteriosos, cavernas escondidas e ruínas cobertas por vegetação que teriam ligação com os antigos ladrões do mar. Número 4. Pontos turísticos. Belize é um daqueles lugares onde cada paisagem parece contar uma história diferente. Do mar ao interior, da selva às ruínas maias, o país guarda alguns dos destinos mais surpreendentes de toda a América Central, e muitos deles ainda passam despercebidos pelos grandes roteiros turísticos. O cartão postal mais famoso é, sem dúvida, o Great Blue Hole, um buraco azul escuro no meio do oceano, com mais de 300 metros de largura e 120 metros de profundidade. Visto do alto, parece um portal para outro mundo. Considerado um dos melhores destinos de mergulho do planeta, o local atrai aventureiros do mundo todo em busca de suas cavernas submersas, estalactites milenares e águas cristalinas. Mas não é só beleza. Mergulhar ali também é um desafio técnico e misterioso, já que as profundezas escondem lendas, fósseis e até criaturas pouco conhecidas. Alguns dizem que parece um portal para outro mundo. E se o que você procura são praias paradisíacas, Belize entrega com perfeição. As ilhas mais famosas, Kai-Caulker e Ambergris Caye, têm aquele visual de filme: mar transparente, palmeiras, areia branca e bares simples à beira-mar. Kai-Caulker, em especial, é a favorita dos mochileiros e tem como lema Go Slow. Aqui, a pressa não tem vez. Mas Belize não vive só de mar. No interior do país estão algumas das ruínas maias mais impressionantes da região, como Caracol, o maior sítio arqueológico de Belize. Sua pirâmide principal, chamada de Kaana, tem mais de 43 metros de altura, sendo ainda hoje a construção mais alta de todo o país. Subir até o topo e observar a selva ao redor é como voltar no tempo e imaginar como viviam os maias há mais de 1000 anos. Outro local imperdível é Xunantunich, próximo à fronteira com a Guatemala. O nome significa mulher de pedra em maia, e há quem jure já ter visto o espírito de uma mulher vestida de branco vagando pelas ruínas. Sua principal pirâmide, El Castillo, chega a quase 40 metros de altura e oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Do alto, é possível ver até o território guatemalteco. E se você quer algo realmente diferente, a caverna Actum Tunishil Muknal guarda esqueletos humanos fossilizados, incluindo o da famosa Donzela de Cristal, uma jovem sacrificada cujo corpo ficou tão calcificado com o tempo que hoje brilha sob a luz da lanterna. Também há potes cerimoniais, ossos e relíquias deixadas como oferendas há mais de 1000 anos. É um dos lugares mais impactantes e misteriosos de todo o país. Número 5. Capital. A capital de Belize é uma das mais curiosas do continente, Belmopan. Diferente das capitais movimentadas da América Latina, Belmopan é pequena, tranquila e, para muitos visitantes, até sem graça. Com menos de 25.000 habitantes, é considerada uma das menores capitais do mundo, tanto em população quanto em tamanho.
Ela foi construída do zero nos anos 1970, depois que um furacão devastou Belize City, antiga capital do país. O governo decidiu então levar a sede do poder para uma região mais segura, no interior, longe das tempestades tropicais. Assim nasceu Belmopan, planejada, organizada e protegida. O clima é de cidade do interior, com mercados locais, ruas tranquilas e um estilo de vida lento, onde quase tudo fecha cedo e todos se conhecem pelo nome. Apesar de ser o centro político e administrativo do país, Belmopan está longe de ser uma cidade agitada. Não há shoppings gigantes nem multidões nas ruas. Quem realmente pulsa é Belize City, a maior cidade, a mais antiga e, sem dúvida, a mais viva. Localizada às margens do Mar do Caribe, Belize City é o principal ponto de entrada de turistas, com o maior porto do país e o aeroporto internacional. É também onde se concentram os negócios, os mercados, os museus, a vida noturna e a cultura popular. Belmopan pode não ter os encantos de Belize City ou de uma capital turística, mas ela mostra um lado autêntico de Belize, simples, seguro e surpreendentemente tranquilo. Número 6. Tradições. Belize pode até ser um país pequeno, mas quando o assunto é tradição, ele se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores, tambores e diversidade cultural. Entre as tradições mais marcantes está a cultura garífuna, um povo descendente de africanos e indígenas que tem forte presença nas regiões costeiras. Eles preservam até hoje a dança punta, que mistura tambores frenéticos, movimentos rápidos de quadril e letras cantadas em garífuna. É uma dança que fala de resistência, ancestralidade e celebração. E quando os tambores tocam, todo mundo para assistir. Existe até um festival que comemora essa dança, chamado Garifuna Settlement Day, celebrado em 19 de novembro. Uma festa cheia de dança, música e simbolismo, que marca a chegada do povo garífuna às costas de Belize. É um evento que mistura história, resistência e orgulho, e é reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Outro destaque é o Carnaval de Belize, que acontece em setembro, durante o mês da independência. Nessa época, o país inteiro entra em clima de festa, com desfiles, carros alegóricos, dançarinas com fantasias brilhantes e muita música nas ruas. Em Belize City, a comemoração toma conta das avenidas principais e vira uma mistura de carnaval caribenho com festa popular centro-americana. Mas não para por aí. No interior, comunidades maias realizam cerimônias tradicionais ligadas ao calendário lunar e às colheitas, mantendo vivas práticas espirituais milenares. Há também eventos como o Dia de São Jorge Cai, em 10 de setembro, que celebra a vitória dos britânicos sobre os espanhóis. Nessa data, escolas desfilam, barcos são enfeitados e a bandeira belizenha domina cada esquina. Número 7. Vida noturna. Belize pode até não ser o primeiro destino que vem à mente quando falamos de vida noturna, mas talvez devesse ser. Nas ilhas mais famosas do país, como Kai Caulker e Ambergris Caye, a noite começa com o pôr do sol tingindo o céu de laranja e termina com turistas e locais dançando descalços na areia ao som de reggae, punta e música caribenha. É um tipo de festa mais pé no chão, mais relaxada, mas que tem uma energia contagiante. A Pub Street de Kai Caulker, por exemplo, é o coração da noite na ilha. Ali, bares de madeira coloridos servem coquetéis tropicais, cervejas belizenhas e frutos do mar grelhados na brasa, enquanto DJs e músicos locais embalam a noite. E o melhor, tudo isso com preços baixos, clima informal e uma vibe que mistura mochileiros, mergulhadores e moradores em um mesmo espaço. Já em Belize City, a vida noturna é mais urbana, mas ainda assim modesta. Há bares com música ao vivo, festas em datas especiais e restaurantes animados nas regiões mais turísticas. Durante os feriados nacionais, o que se vê são ruas tomadas por desfiles, festas populares e muita dança. Tudo com aquele espírito caribenho de celebração. E se você procura algo diferente, também existem cruzeiros noturnos, onde casais jantam sob o luar navegando pelos canais e baías do país. A verdade é que a noite em Belize pode até ser discreta, mas está cheia de surpresas. Não tem exagero, mas tem autenticidade, música boa e aquela sensação de que ali o tempo anda mais devagar, ou como dizem por lá, go slow. Número 8. Curiosidades.
Belize é um país que guarda segredos pouco conhecidos e algumas curiosidades que parecem saídas de outro mundo. Para começar, esse é um dos poucos lugares da América Central com uma herança direta do antigo Reino Maia, uma das civilizações mais avançadas da história. Até hoje, ruínas impressionantes ainda estão espalhadas pelo território, escondidas no meio da selva, como se fossem vestígios de um mundo que simplesmente desapareceu, mas nunca foi totalmente esquecido. E o mais curioso, mesmo estando na América Central, esse país tem o inglês como língua oficial, algo extremamente raro na região, dominada quase totalmente pelo espanhol. Outra curiosidade é que as grandes redes de fast food praticamente não dominam o país como em outras partes do mundo. A alimentação ainda é muito baseada em comidas locais, simples e tradicionais, algo que vai totalmente contra o padrão globalizado que vemos hoje. Outro detalhe curioso envolve a cultura e as crenças. Em datas religiosas, como a Sexta-feira Santa, existe uma forte superstição. Uma das mais conhecidas é uma lenda local que diz que nadar nesse dia traz má sorte, ou até transforma a pessoa em sereia ou peixe. E tem mais. O próprio nome do país já chama a atenção por ser diferente e pouco comum, algo que muita gente sequer consegue localizar no mapa. Belize deriva de uma palavra maia que significa águas lamacentas, referindo-se ao rio Belize. Além disso, Belize abriga uma das maiores reservas de onças pintadas do mundo, um dos predadores mais imponentes das Américas. Em meio a florestas densas e praticamente intocadas, esses animais vivem longe da presença humana, reforçando a ideia de que esse lugar ainda mantém uma natureza selvagem e poderosa. Mas o que realmente mostra o quão diferente esse país está na sua infraestrutura. Ao contrário de grandes nações cheias de rodovias e conexões, aqui existem apenas 4 rodovias principais que cortam praticamente todo o território. Isso limita o acesso a várias regiões e faz com que muitas áreas permaneçam isoladas, preservando um estilo de vida mais simples e distante da modernidade. E é exatamente essa combinação que torna tudo ainda mais interessante. Um país com raízes antigas, cultura única, natureza selvagem e um desenvolvimento que parece ter seguido um caminho completamente diferente do resto do mundo. Número 9. História. A história de Belize é marcada por civilizações antigas, disputas coloniais e uma independência surpreendentemente recente. Tudo começa com os maias, que habitaram essa região por mais de 2.000 anos. Eles deixaram para trás cidades inteiras escondidas na selva, pirâmides imponentes e templos cerimoniais que ainda hoje despertam mistério e fascínio. Com o declínio dos maias, a região ficou vulnerável à chegada dos europeus. Durante séculos, Belize foi disputado por espanhóis e britânicos, e essa batalha pelo controle deixou marcas profundas na identidade do país. A região passou a ser chamada de Honduras Britânica, e os britânicos exploraram intensamente os recursos naturais, especialmente a madeira. Durante esse período, milhares de africanos foram trazidos como escravos para trabalhar no corte do mogno, e é dessa época que vem grande parte da população crioula que vive no país hoje. A independência só veio em 1981, o que torna Belize um dos países mais jovens da América. Mesmo após se libertar, o país continuou com fortes laços com o Reino Unido, tanto que até hoje, o rei da Inglaterra ainda é o chefe de estado oficial do país. Mas nem tudo foi fácil. Ao longo do tempo, o país enfrentou conflitos de fronteira com a Guatemala, que por décadas reivindicou parte do território. E até hoje, essas tensões existem, embora de forma diplomática e sob mediação internacional. Número 10. Vida do povo. Apesar das paisagens paradisíacas e da natureza exuberante, com hotéis de luxo, resorts e uma imagem de paraíso, grande parte da população vive uma realidade completamente diferente, longe desse cenário idealizado. Em várias regiões, principalmente fora dos centros urbanos, o acesso a serviços básicos como saúde, educação e infraestrutura ainda é limitado. Isso significa que tarefas simples, como se deslocar de uma cidade para outra, podem levar horas, muitas vezes por estradas precárias ou até inexistentes. E quando falamos de trabalho, a situação também chama a atenção. Muitas pessoas vivem de atividades informais, como pesca, agricultura de subsistência ou pequenos comércios locais. Para você ter uma ideia, uma parcela significativa da população vive com cerca de 2 a 3 dólares por dia.
Com esse valor, muitas famílias precisam escolher entre comprar comida, pagar transporte ou resolver outras necessidades básicas. Mas, mesmo diante de tantas dificuldades, existe algo que chama atenção: a resiliência. O povo aqui aprendeu a viver com pouco, a se adaptar e a seguir em frente, mesmo quando as condições não ajudam. Outro ponto marcante é o forte senso de comunidade. Em muitos locais, vizinhos não são apenas vizinhos, são parte da família. As pessoas compartilham o que têm, se ajudam e vivem de forma coletiva, algo que contrasta muito com o estilo de vida individualista de muitos países. Número 11. Economia. A economia de Belize é pequena, simples e cheia de contrastes. O país depende principalmente de 3 pilares: agricultura, pesca e turismo. Nas áreas rurais, a vida gira em torno da terra. Plantações de cana-de-açúcar, bananas, citros e feijão dominam o interior. No litoral e nas ilhas, o mar é fonte de sustento. A pesca de lagostas, caranguejos e peixes tropicais é essencial tanto para a exportação quanto para o turismo gastronômico. Produtos como o conche, molusco típico do Caribe, são considerados iguarias locais e também movimentam o comércio. Mas o grande motor econômico dos últimos anos é o turismo. Com o Great Blue Hole, o segundo maior recife de corais do mundo e praias caribenhas paradisíacas, Belize atrai mergulhadores, aventureiros e amantes do ecoturismo. Resorts nas ilhas, passeios de barco e expedições para ruínas maias geram milhares de empregos e movimentam cidades como San Pedro e Belize City. Embora o turismo injete dólares em Belize City, o interior ainda vive outro ritmo: renda menor, infraestrutura limitada e dependência de safras e da pesca. Some a isso custos de importação altos, energia cara e logística frágil fora dos principais eixos, e você entende por que o custo de vida pode surpreender para um país pequeno? Número 12. Culinária. A comida de Belize é uma verdadeira mistura de culturas, e isso fica claro já na primeira mordida. O prato mais tradicional é o famoso rice and beans, arroz com feijão cozido no leite de coco, geralmente servido com frango frito, banana da terra assada e uma boa dose de pimenta. Simples, barato e presente em praticamente todas as casas e restaurantes do país. Outro prato muito popular é o stew chicken, um ensopado de frango bem temperado, acompanhado de arroz, salada e pão local. Mas se você gosta de experimentar coisas diferentes, Belize tem muito a oferecer. Um exemplo é o hudut, prato típico dos garifunas, feito com peixe cozido ao molho de coco e uma massa espessa de banana verde amassada. Também vale provar os tamales, os salbutes, espécie de tortilha frita com carne ou frango desfiado, e o ceviche de concha, feito com moluscos do mar caribenho. Para os mais ousados, há iguarias exóticas como iguana grelhada, sopa de casco de tartaruga e até braço de crocodilo. Pratos que podem causar espanto nos turistas, mas que são valorizados por muitos locais, principalmente em comunidades tradicionais. E se você tem um dente doce, não pode deixar de provar o rum cake, um bolo embebido em rum belizenho, famoso pela textura úmida e sabor forte. E falando em rum, as destilarias locais são um atrativo à parte, oferecendo bebidas artesanais com sabores que vão do tradicional ao tropical. Comida em Belize não é apenas refeição, é identidade cultural. E cada prato conta uma história, mistura raízes, atravessa oceanos e revela um pedaço da alma belizenha. Em resumo, Belize é um daqueles países que quase ninguém coloca no roteiro, mas quem descobre, nunca esquece. Um lugar onde o mar revela abismos azuis perfeitos, a floresta esconde pirâmides milenares, e cada esquina carrega uma mistura única de culturas, línguas e sabores. Aqui, a diversidade não está só nas pessoas. Ela está na paisagem, na comida, nas crenças e na forma como o tempo passa mais devagar. Não tem luxo exagerado, nem multidões. Tem autenticidade. Este vídeo chega ao fim. Agora conte para a gente, o que mais chamou sua atenção? Você se interessaria em visitar esse Caribe fascinante? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.